Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história que vou contar hoje é sobre um caso horrível e misterioso. Mesmo os desaparecimentos mais enigmáticos de pessoas, que não deixam rastros, acabam encontrando explicações com o tempo. Ou os desaparecidos fazem contato por conta própria, ou a polícia consegue investigar a fundo e descobrir a verdade, solucionando o caso. Infelizmente, crimes não resolvidos envolvendo sequestros e crimes graves ainda ocorrem, mas são muito mais raros. No entanto, às vezes, a investigação está a um passo de uma grande descoberta, mas, por algum motivo, a imagem completa permanece elusiva. O caso de uma jovem canadense chamada Alicia Ross, que desapareceu sem deixar rastros no meio da noite de seu próprio quarto, provavelmente teria permanecido sem solução. A polícia não conseguiu encontrar o corpo nem qualquer evidência significativa e, como resultado, a investigação estagnou, tentando montar um caso contra uma pessoa inocente, que foi suspeita desde o início. Poderia ter terminado assim, se o criminoso não tivesse se entregado à polícia. É difícil determinar se foi um súbito ataque de consciência ou um distúrbio mental a causa, embora provavelmente tenha sido uma combinação de ambos. Mas vamos começar do início e dissecar essa complexa história com um desfecho inesperado. Alicia Ross nasceu em 8 de fevereiro de 1980 na cidade canadense de Markham, na província de Ontário. Não há informações sobre seus pais biológicos, sabe-se apenas que eles abriram mão dos direitos sobre a criança, e ela foi adotada ainda bebê por um casal chamado Marvin e Sharon Ross. Seus pais adotivos a cercaram de amor e cuidado, fazendo tudo para garantir que a filha não faltasse nada e pudesse desenvolver plenamente seus talentos. Quando Alicia começou a frequentar a escola, seus pais adotivos decidiram se divorciar, mas mantiveram um relacionamento amigável e continuaram a participar da vida da filha em conjunto. Logo, Sharon se casou novamente, e seu novo marido, Julius Forrest, tratava a menina como se fosse sua própria filha. Alicia se saiu bem na escola, destacando-se no desenho, além de ter paixão por fotografia e amor por descobrir novas cidades e países. Após terminar a escola, passou um ano na Austrália, onde viajou e aproveitou a vida antes de retornar para casa e se matricular na universidade. No verão de 2005, Alicia, com 25 anos, foi em uma viagem de caminhada nas montanhas com amigos. Ela adorava passar o tempo na natureza, longe do caos da vida urbana. Foi lá que conheceu um jovem chamado Shawn, com quem começou um relacionamento romântico no início de julho. Ele tinha 4 anos a mais que ela, já tinha 29 na época, mas a pequena diferença de idade não incomodava o casal. Naquele momento, Alicia ainda morava na casa dos pais adotivos, onde ocupava o porão com uma entrada separada, tendo assim seu próprio espaço e vivendo de forma independente dos pais. Em 16 de agosto, a jovem, junto com sua mãe adotiva e os cães, foi caminhar no parque. A Alicia parecia feliz e compartilhou que estava esperando por uma promoção no trabalho para o cargo de gerente sênior de vendas nos próximos dias. Ela estava muito orgulhosa, pois havia trabalhado duro por muito tempo, e seus esforços finalmente estavam prestes a ser recompensados. Além disso, a jovem falou com a mãe sobre seu namorado Shawn, com quem estava saindo há pouco mais de um mês, mas parecia profundamente apaixonada. A Alicia esperava que esse romance pudesse se transformar em algo mais significativo no futuro e expressou o desejo de apresentar seu amado aos pais adotivos, organizando um jantar em família. Após a caminhada no parque, a mãe foi para casa, e a filha saiu para um encontro com seu amado, prometendo não demorar, pois precisava acordar cedo para o trabalho no dia seguinte, quando sua promoção seria decidida. As mulheres se despediram e seguiram seus caminhos. Sharon nunca mais viu sua filha viva novamente. Naquela noite, após se encontrar com Shawn, Alice o convidou para sua casa. Eles passaram ótimos momentos juntos, e perto da meia-noite,
o jovem foi para casa. Alice o acompanhou até o portão, que servia como uma segunda saída do quintal. Eles se despediram com um beijo, e ele foi embora, prometendo ligar assim que chegasse em casa. Por volta da 00:30, como prometido, Shawn ligou para a namorada, mas ela não atendeu. Ele não se preocupou muito, pensando que Alicia simplesmente havia adormecido, já que precisava acordar cedo para o trabalho. No entanto, na manhã seguinte, quando tentou ligar para ela novamente e ela ainda não atendeu, ele ficou genuinamente preocupado e entrou em contato com uma conhecida em comum que trabalhava no mesmo escritório que Alicia. Foi então que ele soube que Alicia não havia ido trabalhar, e imediatamente correu para a casa dela. Na manhã de 17 de agosto, Sharon e Julius planejavam jogar golfe com amigos e saíram de casa por volta das 10 horas. Eles notaram o carro da filha na garagem, mas não deram muita importância, assumindo que um colega a havia buscado. Assim, o casal seguiu com seu dia. Cerca de meia hora depois, Shawn chegou à residência dos Ross, e não encontrando sinais de Alicia, ligou para a polícia para reportar o desaparecimento. Ele também entrou em contato imediatamente com Sharon, informando-a da situação. Alarmado pela notícia, o casal largou tudo e correu para a casa, onde a polícia já estava presente. Assim, Shawn foi a primeira pessoa a notar o desaparecimento da garota e a informar as autoridades. Além disso, ele foi a última pessoa a ver Alicia viva e bem na noite anterior ao seu desaparecimento. Segundo ele, eles se despediram no portão onde seu carro estava estacionado por volta da meia-noite, e ela não havia dado notícias desde então, com seu paradeiro desconhecido. Quando Sharon e Julius chegaram à casa, a polícia já estava lá, inspecionando a área e conversando com Shawn, que os havia chamado. O jovem estava visivelmente nervoso e parecia transtornado. Quando a mãe olhou para o quarto de Alicia, ela imediatamente notou que todos os pertences pessoais da filha, sem os quais ela nunca saía de casa, estavam em seus lugares, de bolsa, passaporte, carteira de motorista, chaves, celular, assim como seus cartões bancários e dinheiro, todos estavam no quarto, indicando que ela não teria ido a lugar nenhum, muito menos teria saído sem eles. O portão estava aberto, mas não havia sinais de arrombamento, sugerindo que a pessoa desaparecida ou deixou o sequestrador entrar por conta própria, ou saiu voluntariamente com alguém do quintal. No quintal, a polícia encontrou alguma desordem, o gramado e as flores em um ponto estavam amassados, como se alguém tivesse caído ali. Também foram encontrados um par de cigarros e a sandália direita da garota, a mesma que ela estava usando na noite anterior, dispostos no chão em linha reta. Nem Alicia nem seus pais fumavam, então os cigarros não pertenciam a eles, e Shawn afirmou que nunca fumou aquela marca em particular, deixando claro que não se sabia a quem pertenciam ou por que estavam dispostos de maneira tão estranha. Shawn foi quase imediatamente considerado o principal suspeito. Primeiro, ele estava visivelmente nervoso, e seu relato parecia um tanto confuso e desconexo. Em segundo lugar, ele foi o primeiro a relatar o desaparecimento de sua namorada à polícia, mesmo antes de falar com os pais dela e confirmar que eles também não a tinham visto, o que indicava que ele definitivamente sabia que ela estava desaparecida. Além disso, a polícia encontrou vestígios biológicos na cama da garota, pertencentes a ela e a Shawn. Com base nisso, a investigação especulou que Alicia poderia ter recusado intimidade com Shawn, e ele decidiu forçá-la, depois tentando encobrir seus rastros, encenando seu desaparecimento, que ele provavelmente causou ao acabar com sua vida. Quando Shawn foi levado à delegacia para ser questionado e a teoria dos investigadores foi apresentada a ele, o jovem ficou atônito. Ele ficou consternado ao ser considerado o principal suspeito e jurou que nunca faria mal à sua namorada, pois a amava. Ele também admitiu que eles realmente tiveram momentos íntimos naquela noite, mas insistiu que foi consensual. Os pais da garota desaparecida também não tinham nada de ruim a dizer sobre Shawn. Ele não discutia com sua filha, não a tratava mal, e ela falava bem dele. O relacionamento deles estava progredindo rapidamente de forma bastante feliz, tanto que Alicia até esperava ter um futuro com ele.
Além disso, os pais de Alicia notaram que sua filha não tinha planos ou motivos para ir embora. Ela estava ansiosa por uma promoção em seu trabalho amado e, sendo uma pessoa responsável, nunca abandonaria tudo assim. Mas mesmo que algumas circunstâncias imprevistas tivessem surgido, ela certamente teria informado seus pais e definitivamente não teria saído sem seus documentos, dinheiro e telefone. A polícia não tinha evidências suficientes ou razões para deter Shawn, então, após interrogá-lo na delegacia, eles o liberaram. No entanto, as autoridades não o descartaram como suspeito e continuaram a vigiá-lo. Shawn, por sua vez, parecia deprimido e muito chateado. A busca extensa pela mulher desaparecida começou no dia seguinte ao seu desaparecimento. Inicialmente, foi realizada uma inspeção minuciosa da casa e do quintal, e os investigadores examinaram de perto a área circundante e entrevistaram os vizinhos. No entanto, ninguém relatou ter ouvido ou visto nada suspeito naquela noite. As autoridades teorizam que a mulher desapareceu em algum momento entre a meia-noite, quando se despediu de Shawn, e o nascer do sol, um horário em que as ruas geralmente estão quietas e desertas, tornando difícil encontrar testemunhas. Panfletos com fotos de Alicia foram distribuídos por toda a cidade, listando números de telefone onde as pessoas poderiam fornecer qualquer informação sobre seu paradeiro. A história da mulher desaparecida foi destaque nas notícias e ocupou as manchetes de publicações populares, gerando grande interesse público e levando centenas de voluntários e cidadãos preocupados a se juntarem à busca. A polícia recebeu dezenas de chamadas diárias relacionadas ao caso. Embora a maioria das informações fosse falsa ou equivocada, cada dica e teoria era investigada na esperança de encontrar pistas. A área de busca se expandia continuamente, envolvendo mais pessoas, e verificações minuciosas foram realizadas em edifícios abandonados, áreas arborizadas e terrenos baldios. Shawn também participou ativamente dos esforços de busca, apesar de ainda ser o principal suspeito. Sentindo-se injustiçado, o jovem recorreu à mídia e deu uma entrevista significativa, onde compartilhou o quanto amava profundamente Alicia e exibiu fotos deles parecendo muito felizes juntos. Ele implorou com lágrimas nos olhos por ajuda na busca, parecendo completamente devastado pela situação. A busca por Alicia Ross tornou-se uma das operações mais extensas na história de Ontário. Cada local difícil, ravina e área pantanosa foi vasculhada, mas nenhuma pista, indício ou sequer sugestão sobre a localização da mulher desaparecida foi encontrada. Seus pais também fizeram um apelo ao público através da mídia, expressando sua crença de que sua filha estava viva, mas sendo mantida contra sua vontade em algum lugar. Eles imploraram a quem estivesse com sua filha para deixá-la voltar para casa ilesa e para não lhe causar nenhum mal. A prisão inesperada de Shawn. A polícia se inclinou para a teoria de que alguém que Alicia conhecia pessoalmente havia sequestrado e possivelmente tirado sua vida. Essa hipótese foi apoiada pela ausência de sinais de luta, nenhuma evidência de entrada forçada e o portão sendo deixado aberto, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. Os cigarros encontrados no chão tinham apenas uma impressão digital muito borrada, que não pôde ser identificada. Os investigadores verificaram minuciosamente os contatos de Alicia e revisaram todas as chamadas e mensagens em seu telefone e e-mail, mas nada suspeito foi descoberto. No sexto dia da busca, o caso foi oficialmente reclassificado como um ato criminal, apesar da falta de evidências, e Shawn permaneceu como o principal suspeito. Shawn morava sozinho em sua própria casa, a cerca de 16 quilômetros da casa de Alicia. Depois de perceber que a suspeita pública havia se intensificado após sua aparição na mídia, ele parou de participar das buscas e se recusou a falar com a imprensa. Os investigadores entrevistaram Shawn mais 3 vezes, mas sua história permaneceu consistente. Ele então foi convidado a fazer um teste do polígrafo, o qual ele recusou, convencendo ainda mais a polícia de que ele estava envolvido no crime. 2 semanas após o desaparecimento, Shawn foi preso por uma acusação não relacionada. Ele foi detido tarde da noite por dirigir sob influência e resistir à prisão. Especulou-se que ele estava afogando sua culpa em álcool. Após a prisão de Shawn,
Os pais de Alicia deram outra entrevista, compartilhando que não conheciam pessoalmente o jovem e só sabiam sobre ele através dos relatos da filha. Eles acreditavam que ela estava feliz, mas agora Sharon considerava a possibilidade de que sua filha pudesse ter omitido certos detalhes para evitar preocupá-los, embora ela planejasse apresentar o namorado à família em breve. A polícia entrevistou os vizinhos de Shawn para determinar se eles haviam notado algo em comum recentemente, como ele se livrando de grandes sacos de lixo, comportando-se de maneira suspeita, saindo inesperadamente ou limpando seu carro. No entanto, nenhuma informação significativa surgiu dessas investigações. Os detetives ficaram na esperança de que Shawn eventualmente confessasse tudo. Uma reviravolta inesperada no caso. Cerca de um mês após o desaparecimento de Alicia, o alvoroço em torno do caso começou a diminuir gradualmente. As buscas continuaram, mas já não eram destaque em jornais ou noticiários, e a investigação parecia ter chegado a um beco sem saída. A única opção que restava para as autoridades era continuar pressionando Shawn, na esperança de que ele quebrasse e confessasse tudo. Então, uma reviravolta completamente inesperada ocorreu no caso. Em 20 de setembro de 2005, mais de um mês após o desaparecimento de Ross, Daniel Sylvester, de 31 anos, que morava nas proximidades, ligou para a polícia e confessou ter tirado a vida da garota, indicando onde havia escondido o corpo. É importante notar que esse homem nunca esteve sob suspeita e a polícia não o havia considerado durante a investigação. Inicialmente, parecia que o homem simplesmente desejava fama e atenção e, por isso, decidiu assumir a responsabilidade pelo caso mais notório dos últimos anos. No entanto, todas as dúvidas foram dissipadas quando a polícia encontrou o corpo da garota no local indicado por ele. Quem é Daniel Sylvester? Vamos primeiro entender quem é essa nova pessoa de interesse e por que a polícia não havia se interessado por ele antes. Daniel Sylvester era um recluso desempregado que vivia na casa de sua mãe, que era adjacente à casa da família Ross. As propriedades eram separadas por arbustos crescidos, formando uma barreira praticamente impenetrável. Embora o criminoso e a vítima tivessem vivido praticamente a vida toda lado a lado, eles nunca haviam interagido antes. Alicia tinha visto Daniel algumas vezes em sua propriedade e o considerava mentalmente instável por causa de seu comportamento estranho. De fato, ele tinha sérios problemas de socialização desde tenra idade, nunca teve amigos, foi zombado na escola, e todas as tentativas de formar relacionamentos terminaram em completo fracasso, fazendo com que ele guardasse um profundo ressentimento contra todas as mulheres. Quando criança, as meninas o chamavam de perdedor e diziam que nunca se associariam com alguém como ele. Aos 8 anos, Sylvester foi diagnosticado com transtorno de comportamento socializado e estava sob cuidados psicológicos contínuos, embora a terapia não tenha ajudado muito. Na adolescência, ele confessou que sonhava em atacar repentinamente uma garota e dominá-la. Esse pensamento o excitava, mas os especialistas estavam confiantes de que tais fantasias permaneceriam apenas em sua imaginação. Após terminar a escola, Daniel parou de frequentar as sessões de terapia, decidiu não continuar seus estudos e tornou-se um recluso. Ele vivia na casa de sua mãe, praticamente isolado do mundo exterior, passava seus dias sentado em seu quarto, frequentemente em sites adultos, e ocasionalmente saía à noite para espiar seus vizinhos, espreitando pelas janelas deles. Ele especialmente gostava de assistir quando alguém estava fazendo amor. Esse espetáculo o excitava, mas Daniel permaneceu virgem até seus 30 e poucos anos, satisfazendo-se com atividades solitárias. Os vizinhos raramente o viam e, por isso, o consideravam um cara inofensivo. O corpo mutilado. Inicialmente, Sylvester alegou que a morte da garota foi acidental e que ele escondeu o corpo para evitar punição. Segundo ele, quando percebeu que a garota não mostrava sinais de vida, ele a colocou no porta-malas do carro de sua mãe e dirigiu cerca de 80 quilômetros para fora da cidade, escondendo o corpo em um barranco coberto de arbustos à beira de uma estrada rural. 3 semanas depois, temendo que o corpo fosse descoberto, ele o moveu no meio da noite para ainda mais longe,
para uma área deserta. O corpo foi encontrado no local indicado por Daniel, dissipando assim as últimas dúvidas sobre sua culpa. No entanto, a condição dos restos indicava que a garota havia sido tratada com extrema crueldade. As lesões eram tais que parecia que ela havia sido atropelada por um carro. Uma autópsia mostrou que Alicia tinha quase todas as costelas quebradas, o pescoço e ambos os braços fraturados, além de ter sofrido trauma craniano fechado extenso com hemorragia interna. A causa exata da morte não pôde ser determinada, mas pelo menos 3 lesões eram incompatíveis com a vida. Os peritos forenses ficaram chocados, pois nunca haviam encontrado algo assim antes. Agora era necessário esclarecer todas as circunstâncias e a cronologia dos eventos daquela noite fatídica para aprender como exatamente a garota recebeu tais ferimentos. A imagem completa e cronologia dos eventos. Inicialmente, o condenado alegou que teve uma discussão com sua vizinha em um caminho coberto de arbustos entre suas casas. Em algum momento durante a altercação verbal, ela o chamou de perdedor, o que o irritou, e ele bateu na garota na cabeça. Quando ela caiu, ele a chutou várias vezes no peito. Quando percebeu que ela não estava respirando, decidiu esconder o corpo e, posteriormente, o moveu novamente quando a área de busca se expandiu. No entanto, algo em sua história não fazia sentido. Havia detalhes e especificidades ausentes. Por exemplo, não estava claro o que Daniel estava fazendo na casa da vizinha à noite. Por exemplo, não estava claro o que Daniel estava fazendo na casa da vizinha à noite, porque eles começaram a discutir, o que causou uma agressão tão brutal e por que as evidências encontradas na cena estavam dispostas em linha reta. Restabelecer a imagem completa dos eventos foi um desafio, mas as autoridades conseguiram fazê-lo. Naquela noite, Sylvester saiu para espionar seus vizinhos. Ele percebeu que o namorado de Alicia havia chegado, e ele se aproximou da casa deles, observando o casal enquanto estavam íntimos, espiando pela janela. Depois, ele se moveu de volta para os arbustos, mas não foi embora. Perto da meia-noite, os amantes saíram e se beijaram perto do portão, apenas a alguns metros de distância do vizinho espreitando. Quando Sean foi embora, Alicia voltou ao quintal e notou Daniel. Ela ficou muito irritada, percebendo que ele havia estado espionando ela e seu namorado o tempo todo. Ela começou a gritar com ele, chamando-o de pervertido e exigindo que ele saísse imediatamente. Finalmente, Alicia chamou-o de perdedor, após o que ela se virou e estava prestes a voltar para casa. Mas essa última palavra funcionou como um gatilho, porque era exatamente como outras garotas o chamavam na infância. Sylvester foi tomado pela raiva, deu um soco poderoso na cabeça da garota e a derrubou no chão. Ela tentou resistir e agarrou o cabelo do agressor, mas ele começou a estrangulá-la. Quando seu aperto afrouxou, Daniel rapidamente se levantou e começou a chutar Alice enquanto ela estava deitada. Ele atingiu principalmente seu peito, costas, pescoço e cabeça. Os peritos forenses contaram posteriormente 33 fraturas no corpo da vítima e extensos sangramentos internos. Quando o homem percebeu que sua vizinha estava morta, ele moveu o corpo para sua garagem, despiu-a e então se masturbou, de acordo com sua declaração, para aliviar a tensão. A perícia confirmou que Sylvester não violentou o corpo. Ele então colocou o cadáver no porta-malas do carro de sua mãe e o levou para um local isolado fora da cidade. Ao retornar para casa, o criminoso tomou banho, trocou de roupa e se comportou como se nada tivesse acontecido. Suas roupas, assim como os pertences da vítima e as toalhas que ele usou para limpar a cena do crime, foram embaladas em sacos de lixo e descartadas. O julgamento e a sentença. O julgamento desse caso começou apenas em abril de 2007, momento em que novos detalhes foram tornados públicos. O réu confessou que tirou a vida da vizinha, mas ele e seu advogado insistiram que foi algo não intencional. Além disso, a defesa exigiu uma avaliação psiquiátrica, alegando que Daniel era doente e não deveria ser responsabilizado por suas ações, sugerindo que ele fosse tratado em uma clínica em vez de ser encarcerado.
No entanto, a acusação argumentou que, apesar de sua doença mental e problemas com gerenciamento de raiva, Sylvester agiu com plena consciência das consequências de suas ações. Ele chutou a garota sem misericórdia com força total, sabendo que isso provavelmente resultaria em sua morte. Ainda assim, a avaliação psiquiátrica ordenada confirmou que o réu poderia, de fato, ser plenamente responsável por suas ações. Em relação aos itens encontrados no quintal, Daniel nunca confessou ter colocado eles lá, organizados em uma linha reta. Em 7 de maio de 2007, o réu foi considerado culpado de crime de segundo grau e condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 16 anos. Um ano depois, a cantora e compositora canadense Kathleen Edwards escreveu uma música intitulada Alicia Ross, que retratava os eventos do ponto de vista da jovem durante os últimos minutos de sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.